Lúcia sempre foi uma mulher meticulosa, o tipo de pessoa que organizava a vida nos mínimos detalhes. Casada com Caio há 7 anos, ela acreditava que conhecia o marido como ninguém. Contudo, algumas mudanças recentes no comportamento dele começaram a inquietá-la. Caio, normalmente transparente e previsível, havia desenvolvido o hábito de olhar o celular em segredo, encerrando mensagens rapidamente quando ela se aproximava. As desculpas também se tornaram mais frequentes. Reuniões de última hora, viagens curtas e almoços que não eram mencionados antes. O nome Júlia surgiu pela primeira vez durante um jantar casual, quando Caio mencionou que a prima, com quem ele dizia ter crescido, estava de volta à cidade. Ela quer nos visitar qualquer dia desses, comentou ele, com um sorriso que pareceu ligeiramente desconfortável. Lúcia nunca tinha ouvido falar de Júlia antes, e a ideia de uma prima que só agora era mencionada soava estranha. Ainda assim, ela não fez perguntas imediatas, decidida a observar mais de perto. Poucos dias depois, Caio começou a passar mais tempo fora de casa. Sempre havia uma justificativa: trabalho, academia, reuniões que se estendiam. Lúcia tentava ignorar o aperto no peito, mas a frequência com que o nome de Júlia surgia em conversas fez com que algo mudasse. A insistência de Caio em reforçar a proximidade e a importância da prima soava desnecessária. Lúcia começou a notar que sempre que Júlia era mencionada, ele desviava o olhar ou mudava de assunto de forma abrupta. Um dia, enquanto organizava o armário de Caio, Lúcia encontrou uma foto antiga escondida no fundo de uma gaveta. Nela, Caio estava abraçado a uma mulher que só podia ser Júlia. A proximidade entre os dois era evidente, e o sorriso de Caio tinha algo de diferente, algo que ela não reconhecia. No verso, uma dedicatória: sempre juntos, aconteça o que acontecer. Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquela não era uma dedicatória típica entre primos. Decidida a entender mais, Lúcia começou a vasculhar as redes sociais de Júlia. Não havia muitas informações públicas, mas as poucas fotos que encontrou mostravam momentos recentes que pareciam coincidir com as viagens de Caio. Em uma das imagens, Júlia estava em um restaurante que Lúcia sabia ser um dos favoritos de Caio. O desconforto crescia a cada nova descoberta, e ela sabia que precisava de respostas. Quando confrontou Caio sobre a foto encontrada na gaveta, ele riu nervosamente. Você sabe como minha família é afetuosa, disse, tentando minimizar o assunto. Mas Lúcia não ficou convencida. Havia algo na forma como ele evitava seus olhos, como seu tom oscilava entre a impaciência e a tentativa de convencê-la de que tudo era normal. Lúcia decidiu que não confrontaria mais diretamente, pelo menos por enquanto. Ela precisava de mais provas. Nos dias seguintes, ela passou a acompanhar discretamente os passos de Caio. Uma tarde, enquanto ele dizia estar em uma reunião, ela o seguiu até um café do outro lado da cidade. Ali, viu Caio e Júlia sentados em uma mesa próxima à janela. Eles riam, e a intimidade entre os dois era palpável. Lúcia tentou se acalmar, dizendo a si mesma que poderia ser apenas uma interação inocente, mas não conseguiu afastar a sensação de que havia algo errado. O ápice de suas suspeitas veio quando Caio mencionou que Júlia estaria organizando um evento familiar e queria que eles fossem juntos. Lúcia aceitou a ideia, mas com uma condição: queria conhecer Júlia antes da festa. A expressão de Caio mudou por um breve segundo, um lampejo de hesitação que ele rapidamente tentou mascarar com um sorriso. Claro, podemos marcar algo, disse ele, mas os dias se passaram sem que nada fosse planejado. Determinada a entender mais, Lúcia pediu ajuda à sua amiga de longa data, Clara, que sempre fora boa em investigar assuntos delicados. Juntas, elas começaram a traçar os passos de Júlia. Foi Clara quem descobriu que Júlia estava registrada em outra cidade com um sobrenome diferente do de Caio, algo que Lúcia não esperava. A descoberta abriu uma nova onda de perguntas sem resposta. Naquela noite, enquanto Caio tomava banho, Lúcia vasculhou o celular dele. Ela encontrou uma conversa com Júlia. Embora a maior parte fosse aparentemente casual, algumas mensagens a deixaram inquieta. Não vejo a hora de te encontrar de novo, dizia uma. Outra mencionava uma lembrança que Caio deveria guardar em segredo. O coração de Lúcia acelerou.
e ela decidiu que era hora de tomar medidas mais concretas. Sem contar a Caio, Lúcia contratou um detetive particular para acompanhar os passos dele e de Júlia. A decisão a deixou com sentimentos conflitantes. Ela queria desesperadamente confiar no marido, mas sua intuição gritava que algo estava errado. Enquanto aguardava as primeiras informações do detetive, Lúcia começou a perceber que a tensão entre ela e Caio estava se tornando insuportável. Caio parecia mais atencioso do que nunca, trazendo presentes e planejando programas a dois. Lúcia tentava agir normalmente, mas cada gesto carinhoso parecia carregado de intenções ocultas. Quando o detetive finalmente entrou em contato, trazendo um envelope cheio de fotos e registros de encontros entre Caio e Júlia, Lúcia soube que estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo. Lúcia segurava o envelope com mãos trêmulas. As fotos dentro dele mostravam Caio e Júlia juntos em diversos locais, cafés, ruas movimentadas e até mesmo uma loja de presentes. A princípio, pareciam momentos casuais, mas a expressão de cumplicidade nas imagens dizia mais do que Lúcia queria admitir. Um pequeno bilhete no final do relatório do detetive chamou sua atenção. Há um padrão em seus encontros. Não é aleatório. O que isso significava? Ela precisava entender melhor antes de confrontar Caio novamente. Nos dias seguintes, Lúcia observou Caio com mais atenção. Ele parecia alheio à sua crescente desconfiança, agindo como se nada tivesse mudado. Mas algo em sua postura parecia diferente, como se estivesse mais leve, como se estivesse escondendo algo que o fazia feliz. Lúcia, por outro lado, sentia-se cada vez mais sufocada pelas dúvidas e pelas pistas que acumulava, mas que ainda não se conectavam de forma clara. Clara sugeriu que Lúcia fosse atrás de Júlia diretamente, mas Lúcia hesitou. Parte dela queria enfrentar Júlia e exigir respostas, mas outra parte temia o que poderia descobrir. Em vez disso, decidiu investigar a rotina de Júlia sozinha. Descobriu que ela frequentava um estúdio de yoga todas as terças-feiras. Lúcia começou a aparecer no mesmo local, fingindo ser uma nova aluna, mas mantendo distância. Observava Júlia com atenção, esperando captar algo que pudesse confirmar suas suspeitas. Na terceira semana, Lúcia finalmente conseguiu ouvir uma conversa entre Júlia e uma amiga. Elas falavam sobre um encontro recente e mencionavam o nome de Caio. Lúcia sentiu o sangue gelar. Ele parece tão diferente agora, mais confiante, disse Júlia. A amiga respondeu algo sobre como certas decisões eram difíceis, mas necessárias. Lúcia tentou não reagir visivelmente, mas as palavras ficaram gravadas em sua mente. Quando Lúcia voltou para casa naquela noite, encontrou Caio preparando um jantar especial. Ele estava mais falante do que de costume, descrevendo planos para o futuro e mencionando uma viagem que queria fazer com ela. Lúcia percebeu o esforço que ele fazia para mostrar que tudo estava bem, mas isso só a deixava mais desconfiada. O que ele estava tentando esconder com tanto zelo? Mais uma vez, Lúcia recorreu ao detetive. Pediu que ele se concentrasse nas conexões de Júlia, tentando descobrir se havia algo no passado dela que pudesse explicar o envolvimento de Caio. O relatório seguinte trouxe uma revelação inesperada. Júlia não era apenas uma prima distante. Ela havia crescido próxima à família de Caio, mas também tinha uma ligação financeira com ele. Um pequeno negócio registrado no nome de ambos chamou a atenção de Lúcia. Por que Caio nunca mencionara isso? Ao confrontá-lo sobre o negócio, Caio pareceu surpreso, mas recuperou a compostura rapidamente. Ele alegou que o empreendimento era algo antigo, que nunca deu certo, e que ele simplesmente havia esquecido de mencioná-lo. No entanto, sua explicação foi apressada e pouco convincente. Lúcia percebeu que ele estava cada vez mais desconfortável com suas perguntas, o que só reforçava sua determinação em descobrir a verdade. Uma noite, enquanto vasculhava os documentos que encontrara anteriormente, Lúcia descobriu um contrato que mencionava um projeto ainda em andamento, ligado ao negócio de Caio e Júlia. Isso contradizia a versão dele de que o empreendimento era algo do passado. Sentindo-se traída e furiosa, Lúcia começou a considerar que talvez Júlia não fosse a única responsável por essa trama. Caio claramente estava mais envolvido do que ela imaginava. Decidida a confrontar Júlia, Lúcia a encontrou na saída do estúdio de yoga. Sem rodeios,
exigiu saber qual era sua verdadeira relação com Caio. Júlia ficou visivelmente abalada, mas tentou manter a compostura. Eu não sei o que você acha que sabe, mas Caio e eu temos uma história complicada, disse ela. Lúcia insistiu para que ela explicasse melhor, mas Júlia simplesmente se afastou, deixando-a ainda mais frustrada. Naquela noite, Caio chegou em casa mais cedo do que o habitual, parecendo preocupado. Ele tentou iniciar uma conversa, mas Lúcia o interrompeu, mencionando que havia falado com Júlia. A expressão de Caio mudou imediatamente. Ele parecia estar escolhendo as palavras com cuidado, tentando manter o controle da situação. Você está exagerando. Eu nunca faria nada para machucar você, disse ele, mas suas palavras soaram vazias. Enquanto a tensão em casa aumentava, Lúcia começou a notar mudanças no comportamento de Caio. Ele estava mais reservado, muitas vezes perdido em pensamentos. Parecia que ele também estava lidando com algo que não sabia como compartilhar. Lúcia não sabia se isso era um sinal de culpa ou apenas o reflexo do distanciamento crescente entre os dois. Clara, sempre a conselheira prática, sugeriu que Lúcia desse um tempo, tentasse observar de longe em vez de pressionar Caio ou Júlia diretamente. Apesar do conselho, Lúcia não conseguia se afastar. Sentia que estava perto de descobrir algo crucial e que, se recuasse agora, perderia a chance de resolver o mistério que havia tomado conta de sua vida. Na manhã seguinte, enquanto Caio saía apressado, Lúcia percebeu que ele havia esquecido o celular em casa. A oportunidade de vasculhar o aparelho estava bem diante dela, mas hesitou. Se encontrasse algo, seria capaz de lidar com as consequências? Se não encontrasse, como seguiria em frente? Após alguns segundos de hesitação, Lúcia pegou o celular e começou a navegar pelas mensagens e aplicativos, pronta para encarar o que viesse. Lúcia segurava o celular de Caio como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Percorreu as mensagens, as fotos e os e-mails com cautela, tentando não se deixar dominar pela ansiedade. A maior parte do conteúdo parecia comum, mas uma troca de mensagens com Júlia chamou sua atenção. Eram curtas, mas o tom familiar e as respostas evasivas de Caio não passavam despercebidos. Em uma das mensagens, ele dizia: precisamos resolver isso logo, antes que Lúcia desconfie mais. Lúcia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A mensagem não explicava o que exatamente Caio e Júlia estavam tentando resolver, mas era a confirmação que ela precisava de que algo estava acontecendo. Guardando o celular de volta no lugar, Lúcia começou a repassar mentalmente tudo o que sabia. Cada conversa, cada gesto, cada detalhe que parecia fora do lugar se encaixava de forma dolorosa no quebra-cabeça. Ainda assim, ela não tinha todas as peças e precisava entender o que estava em jogo. Mais tarde, naquele dia, Lúcia decidiu confrontar Clara com as mensagens. A amiga ouviu tudo com paciência, mas, em vez de encorajar Lúcia a agir impulsivamente, sugeriu que esperasse mais. Se eles estão escondendo algo, é só questão de tempo até cometerem um erro maior. Mas, por enquanto, você precisa manter a cabeça no lugar, disse Clara. Apesar do conselho, Lúcia sabia que sua paciência estava no limite. Nos dias seguintes, Lúcia observou Caio de perto. Ele parecia estar mais atento a ela, talvez notando uma mudança em seu comportamento. Quando ele a convidou para um jantar inesperado, Lúcia sentiu um misto de suspeita e esperança. Durante o jantar, Caio tentou ser mais carinhoso, mas ela percebeu um tom de ansiedade em sua voz. Cada palavra parecia medida, como se ele estivesse tentando esconder algo enquanto fingia normalidade. Enquanto isso, o detetive Roberto apresentou novas informações. Ele encontrou registros financeiros recentes que mostravam transferências de Caio para uma conta conjunta com Júlia. Lúcia ficou perplexa. O que justificaria tal movimentação? Roberto também mencionou que Júlia parecia estar envolvida em uma negociação imobiliária, mas os detalhes ainda eram escassos. Lúcia começou a pensar que o segredo entre eles poderia ser mais complexo do que apenas uma traição. Determinada a descobrir mais, Lúcia decidiu seguir Caio em um de seus dias de trabalho até tarde. Esperou do lado de fora do escritório e viu quando ele saiu, mas, em vez de ir para casa, ele dirigiu até um bairro residencial.
Lúcia o seguiu a uma distância segura e o viu entrar em uma casa modesta, mas bem cuidada. Minutos depois, Júlia apareceu na porta. Lúcia estacionou o carro mais à frente e observou a cena, sentindo-se cada vez mais frustrada. Após mais de 1 hora de espera, Caio saiu da casa e parecia perturbado. Ele olhou ao redor antes de entrar no carro, mas não viu Lúcia. Decidida a obter respostas, ela esperou mais alguns minutos e então se aproximou da casa. Tocou a campainha e Júlia atendeu, visivelmente surpresa. Lúcia, tentando manter a calma, disse que queria conversar. Júlia hesitou, mas acabou deixando-a entrar. A conversa entre as duas foi tensa e cheia de meias palavras. Júlia alegou que o encontro com Caio era apenas uma discussão de negócios, mas sua linguagem corporal traía o nervosismo. Lúcia tentou pressioná-la, mas Júlia se manteve firme, negando qualquer envolvimento além do profissional. Antes de ir embora, Lúcia observou cada detalhe da casa, procurando por algo que pudesse confirmar ou desmentir a versão de Júlia. De volta para casa, Lúcia encontrou Caio já dormindo, como se nada tivesse acontecido. A raiva que sentia por dentro era quase insuportável, mas ela sabia que precisava ser estratégica. Decidiu que ainda não era a hora de revelar o que sabia. Em vez disso, começou a preparar um plano para confrontá-lo com provas irrefutáveis, de modo que ele não tivesse para onde correr. Nos dias seguintes, Lúcia passou a frequentar lugares que Caio e Júlia costumavam visitar, tentando captar qualquer informação nova. Durante uma dessas visitas, ouviu uma conversa entre Júlia e uma mulher desconhecida. Elas falavam sobre os próximos passos e mencionaram algo sobre uma data limite. Lúcia percebeu que, seja lá o que estavam planejando, estava prestes a acontecer. Roberto finalmente conseguiu acesso a mais detalhes sobre a negociação imobiliária. Descobriu que a casa onde Caio e Júlia haviam se encontrado estava registrada no nome de ambos, mas havia uma cláusula que indicava que algo seria transferido em breve. Roberto suspeitava de uma divisão de bens ou algum tipo de investimento, mas ainda não tinha informações completas. Lúcia começou a se perguntar se o que Caio e Júlia escondiam poderia ser um segredo antigo que ressurgia agora. Talvez algo que eles tivessem feito no passado e que estivessem tentando resolver. No entanto, as pistas eram muitas, e as respostas ainda pareciam distantes. A tensão aumentava, e Lúcia sentia que estava se aproximando de um ponto sem retorno. Uma noite, Caio mencionou que precisaria viajar a trabalho por alguns dias. Lúcia, desconfiada, decidiu aproveitar a oportunidade para seguir seus passos de forma mais direta. Pediu a Roberto que monitorasse os movimentos de Caio enquanto ela tentava descobrir mais sobre a casa e a negociação com Júlia. A verdade estava cada vez mais próxima, mas Lúcia sabia que, quando finalmente a encontrasse, sua vida nunca mais seria a mesma. A viagem de Caio parecia ser a oportunidade perfeita para Lúcia colocar em prática seu plano de investigação. Enquanto ele arrumava as malas, ela manteve uma expressão neutra, tentando esconder a ansiedade crescente. Assim que ele saiu, Lúcia entrou em ação. Decidiu começar pela casa que havia visitado anteriormente, onde Júlia o encontrava. Ao chegar à vizinhança, Lúcia estacionou longe o suficiente para não ser notada. Dessa vez, Roberto a acompanhava, garantindo que ela não agisse por impulso. Enquanto observavam, uma movimentação estranha chamou atenção. Um homem deixou a casa carregando uma maleta. Roberto o seguiu discretamente, enquanto Lúcia aguardava. Momentos depois, Roberto retornou com uma atualização. O homem havia entrado em um prédio comercial que, segundo ele, estava relacionado a uma empresa de fachada. O nervosismo de Lúcia aumentava. Ela decidiu investigar o prédio por conta própria no dia seguinte. Lá, encontrou uma placa discreta que mencionava o nome de uma empresa de consultoria financeira. Fingindo ser uma cliente interessada, entrou e conversou com a recepcionista, que confirmou que Júlia era uma das sócias. Isso explicava a movimentação de Caio e o envolvimento dele em reuniões tão fora de rotina. Enquanto isso, Roberto conseguiu rastrear a maleta levada pelo homem na noite anterior. Ela foi entregue a um advogado conhecido por lidar com questões sensíveis e confidenciais. Lúcia começou a desconfiar que havia um acordo sendo costurado entre Caio e Júlia,
mas ainda não sabia exatamente o que estava em jogo. Sentia-se frustrada por não conseguir conectar todas as peças. Mais tarde, enquanto revisava os documentos encontrados anteriormente no cofre de Caio, Lúcia encontrou um contrato que mencionava a venda de um terreno em nome de Júlia, com Caio como fiador. A assinatura era recente. Lúcia ficou indignada. Ele havia assumido uma responsabilidade financeira tão grande sem sequer consultá-la. Mas por quê? O que justificaria esse vínculo entre eles? A cada dia, Caio parecia mais distante, mesmo quando retornava de viagem. Lúcia, por sua vez, tornou-se mais cautelosa em suas ações. Sabia que um deslize poderia alertá-lo sobre suas investigações. Decidiu que era hora de confrontar Júlia novamente, mas desta vez de forma mais incisiva. Júlia, no entanto, parecia estar preparada. Quando Lúcia a procurou, ela se mostrou defensiva, mas também jogou algumas insinuações que a deixaram ainda mais confusa. Você acha que entende o que está acontecendo, mas não sabe nem metade, disse Júlia antes de encerrar abruptamente a conversa. A frase ecoava na mente de Lúcia, que agora sentia que estava lidando com algo mais profundo do que um caso de traição. Enquanto isso, Roberto trouxe novas informações. Júlia havia feito um pagamento substancial a uma empresa ligada a empreendimentos imobiliários. O projeto, aparentemente, envolvia a construção de um complexo residencial em um terreno que anteriormente pertencia à família de Caio. Isso explicava parte da conexão entre os dois, mas ainda deixava muitas dúvidas sobre o que exatamente eles estavam escondendo. Lúcia decidiu investigar a fundo o passado de Caio, algo que nunca havia feito antes. Descobriu que ele e Júlia haviam frequentado a mesma faculdade e, na época, eram muito próximos. Algumas fotos e mensagens antigas indicavam que o vínculo entre eles era mais profundo do que Caio havia admitido. Havia algo em suas histórias que ele sempre escondeu. Cada nova descoberta aumentava o turbilhão de emoções dentro de Lúcia. Ela começou a questionar se queria mesmo desvendar tudo ou se era melhor desistir e recomeçar sua vida longe daquela confusão. Mas algo a impedia de abandonar sua busca. Talvez fosse o desejo de entender o que realmente estava acontecendo ou a necessidade de recuperar o controle de sua vida. A tensão entre Lúcia e Caio crescia a cada dia. Ele parecia mais desconfortável em casa, como se soubesse que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que. Em uma noite particularmente tensa, ele sugeriu que os dois buscassem terapia de casal. Lúcia quase riu da ironia, mas aceitou a proposta, pensando que poderia ser uma oportunidade para arrancar mais verdades dele. Na primeira sessão, Caio parecia nervoso, mas disposto a falar. Durante a conversa, ele admitiu que estava enfrentando muita pressão no trabalho e que havia tomado decisões financeiras arriscadas. Lúcia ouviu atentamente, mas percebeu que ele ainda estava omitindo partes importantes. O terapeuta sugeriu que eles trabalhassem na reconstrução da confiança, mas Lúcia sabia que não poderia confiar plenamente enquanto não descobrisse a verdade. Naquele mesmo dia, ao voltar para casa, Lúcia recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era de uma mulher, que afirmou saber o que Caio e Júlia estavam escondendo. Antes que pudesse obter mais informações, a ligação foi encerrada. Lúcia tentou retornar a ligação, mas o número estava indisponível. Aquilo a deixou ainda mais determinada a desvendar o mistério. Nos dias seguintes, Lúcia continuou suas investigações, mas agora com uma sensação de urgência maior. Sentia que estava se aproximando de uma revelação importante, algo que poderia mudar completamente sua visão sobre Caio, Júlia e tudo o que estava acontecendo. Ela só não sabia se estava pronta para lidar com as consequências do que estava prestes a descobrir. Nos dias que seguiram, a ligação anônima não saía da cabeça de Lúcia. Ela relembrou cada palavra dita pela mulher misteriosa e tentou interpretar o tom da voz, buscando pistas que pudessem ajudá-la a descobrir quem estava por trás daquela informação. Decidiu procurar Roberto novamente, pedindo que ele investigasse o número de onde a chamada havia sido feita, mas os resultados foram inconclusivos. Sentia-se cada vez mais em um jogo de sombras, onde cada passo a levava a novas perguntas, sem respostas claras. Enquanto isso, Caio continuava a agir de forma cautelosa. Ele parecia mais atento aos movimentos de Lúcia,
como se pressentisse que ela estava se aprofundando em algo que não deveria. Porém, ele também mantinha sua rotina meticulosamente, o que dificultava para ela encontrar novos indícios. A relação entre os dois estava em um ponto de ruptura, e o silêncio no ambiente da casa era ensurdecedor. Lúcia decidiu mudar sua estratégia e se aproximar mais de Caio, fingindo estar menos desconfiada. Começou a perguntar sobre o trabalho dele com um tom mais casual e a mostrar interesse em seus projetos. Ele, inicialmente desconfiado, começou a relaxar e compartilhar mais detalhes sobre sua rotina. Foi assim que ela descobriu que ele estava planejando uma viagem para uma conferência em outra cidade. Imediatamente, Lúcia soube que precisava acompanhá-lo. Na noite anterior à viagem, Lúcia preparou suas malas sem que Caio soubesse de sua intenção de segui-lo. Usando o pretexto de visitar uma amiga na mesma cidade, ela garantiu que ele não desconfiaria. Ao chegar ao hotel onde a conferência seria realizada, ela observou a distância, notando que Caio não estava sozinho. Ele foi recepcionado por uma mulher que não era Júlia, mas parecia igualmente envolvida em algo com ele. Lúcia se esforçou para manter a calma e decidiu não confrontá-lo ali. Em vez disso, seguiu os dois até um restaurante próximo, onde se sentou estrategicamente para ouvir partes da conversa. Fragmentos como "o prazo está apertado e não podemos deixar rastros" deixaram Lúcia ainda mais intrigada. Quem era aquela mulher e o que ela estava planejando com Caio? De volta ao hotel, Lúcia tentou acessar o quarto de Caio, mas encontrou a porta trancada. Determinada a encontrar respostas, ela subornou um funcionário para obter uma chave reserva. No quarto, encontrou papéis que mencionavam transações financeiras suspeitas, ligando Caio a uma empresa desconhecida. Antes que pudesse analisar tudo, ouviu passos no corredor e escapou rapidamente. Quando retornou à sua própria casa, Lúcia pediu ajuda a Carla para entender os documentos. A amiga, com sua habilidade em análise de informações, descobriu que a empresa em questão tinha conexões com o projeto imobiliário de Júlia. Mais uma vez, as peças pareciam se conectar, mas o quadro geral continuava nebuloso. Uma semana depois, Roberto trouxe novas informações. Descobriu que Júlia e Caio tinham se encontrado em um local remoto fora da cidade. Lúcia decidiu segui-los, mas dessa vez foi mais cuidadosa. Quando os viu juntos, percebeu que discutiam algo acaloradamente. A expressão de Caio era de tensão, enquanto Júlia gesticulava com veemência. Lúcia conseguiu tirar algumas fotos, mas estava longe demais para ouvir a conversa. Nos dias seguintes, Lúcia passou a investigar o passado de Júlia com mais afinco. Descobriu que a suposta prima de Caio havia mudado de cidade várias vezes nos últimos anos e sempre parecia estar envolvida em negócios que terminavam em polêmicas ou falências suspeitas. Essa revelação reforçava a ideia de que Júlia estava longe de ser apenas uma figura casual na vida de Caio. Quando finalmente confrontou Caio sobre as transações financeiras e os encontros com Júlia, ele negou tudo veementemente. Alegou que ela estava interpretando mal as situações e que nada do que fazia era fora da lei. Apesar de suas palavras, o olhar dele entregava uma ansiedade que Lúcia não podia ignorar. Mais uma vez, ela saiu da conversa com mais dúvidas do que certezas. Lúcia recebeu uma nova mensagem anônima no celular, desta vez com o endereço e a instrução de comparecer sozinha. Apesar do receio, sentiu que não podia ignorar. No local, encontrou uma mulher que se apresentou como ex-funcionária de Júlia. Ela revelou detalhes sobre as práticas antiéticas da empresária e como Caio parecia estar envolvido em algumas delas. As informações eram chocantes, mas ainda faltavam provas concretas. De volta para casa, Lúcia percebeu que estava chegando perto de algo grande, mas também perigoso. Sentia que estava sendo observada, e pequenos incidentes no dia a dia reforçavam sua paranoia. Caio, por outro lado, parecia mais contido, como se soubesse que estava sendo investigado. O clima entre eles era de guerra fria, e ambos pareciam esperar pelo próximo movimento do outro. A tensão na vida de Lúcia continuava a crescer. Cada nova descoberta a colocava mais perto de uma verdade que parecia cada vez mais assustadora. Ela sabia que o próximo passo poderia mudar tudo, mas também não tinha certeza se estava pronta para enfrentar as consequências do que viria. Nos dias que seguiram,
a ligação anônima não saía da cabeça de Lúcia. Ela relembrou cada palavra dita pela mulher misteriosa e tentou interpretar o tom da voz, buscando pistas que pudessem ajudá-la a descobrir quem estava por trás daquela informação. Decidiu procurar Roberto novamente, pedindo que ele investigasse o número de onde a chamada havia sido feita, mas os resultados foram inconclusivos. Sentia-se cada vez mais em um jogo de sombras, onde cada passo a levava a novas perguntas, sem respostas claras. Enquanto isso, Caio continuava a agir de forma cautelosa. Ele parecia mais atento aos movimentos de Lúcia, como se pressentisse que ela estava se aprofundando em algo que não deveria. Porém, ele também mantinha sua rotina meticulosamente, o que dificultava para ela encontrar novos indícios. A relação entre os dois estava em um ponto de ruptura, e o silêncio no ambiente da casa era ensurdecedor. Lúcia decidiu mudar sua estratégia e se aproximar mais de Caio, fingindo estar menos desconfiada. Começou a perguntar sobre o trabalho dele com um tom mais casual e a mostrar interesse em seus projetos. Ele, inicialmente desconfiado, começou a relaxar e compartilhar mais detalhes sobre sua rotina. Foi assim que ela descobriu que ele estava planejando uma viagem para uma conferência em outra cidade. Imediatamente, Lúcia soube que precisava acompanhá-lo. Na noite anterior à viagem, Lúcia preparou suas malas sem que Caio soubesse de sua intenção de segui-lo. Usando o pretexto de visitar uma amiga na mesma cidade, ela garantiu que ele não desconfiaria. Ao chegar ao hotel onde a conferência seria realizada, ela observou à distância, notando que Caio não estava sozinho. Ele foi recepcionado por uma mulher que não era Júlia, mas parecia igualmente envolvida em algo com ele. Lúcia se esforçou para manter a calma e decidiu não confrontá-lo ali. Em vez disso, seguiu os dois até um restaurante próximo, onde se sentou estrategicamente para ouvir partes da conversa. Fragmentos como "o prazo está apertado" e "não podemos deixar rastros" deixaram Lúcia ainda mais intrigada. Quem era aquela mulher e o que ela estava planejando com Caio? De volta ao hotel, Lúcia tentou acessar o quarto de Caio, mas encontrou a porta trancada. Determinada a encontrar respostas, ela subornou um funcionário para obter uma chave reserva. No quarto, encontrou papéis que mencionavam transações financeiras suspeitas, ligando Caio a uma empresa desconhecida. Antes que pudesse analisar tudo, ouviu passos no corredor e escapou rapidamente. Quando retornou à sua própria casa, Lúcia pediu ajuda a Carla para entender os documentos. A amiga, com sua habilidade em análise de informações, descobriu que a empresa em questão tinha conexões com o projeto imobiliário de Júlia. Mais uma vez, as peças pareciam se conectar, mas o quadro geral continuava nebuloso. Uma semana depois, Roberto trouxe novas informações. Descobriu que Júlia e Caio tinham se encontrado em um local remoto fora da cidade. Lúcia decidiu segui-los, mas dessa vez foi mais cuidadosa. Quando os viu juntos, percebeu que discutiam algo acaloradamente. A expressão de Caio era de tensão, enquanto Júlia gesticulava com veemência. Lúcia conseguiu tirar algumas fotos, mas estava longe demais para ouvir a conversa. Nos dias seguintes, Lúcia passou a investigar o passado de Júlia com mais afinco. Descobriu que a suposta prima de Caio havia mudado de cidade várias vezes nos últimos anos e sempre parecia estar envolvida em negócios que terminavam em polêmicas ou falências suspeitas. Essa revelação reforçava a ideia de que Júlia estava longe de ser apenas uma figura casual na vida de Caio. Quando finalmente confrontou Caio sobre as transações financeiras e os encontros com Júlia, ele negou tudo veementemente. Alegou que ela estava interpretando mal as situações e que nada do que fazia era fora da lei. Apesar de suas palavras, o olhar dele entregava uma ansiedade que Lúcia não podia ignorar. Mais uma vez, ela saiu da conversa com mais dúvidas do que certezas. Lúcia recebeu uma nova mensagem anônima no celular, desta vez com o endereço e a instrução de comparecer sozinha. Apesar do receio, sentiu que não podia ignorar. No local, encontrou uma mulher que se apresentou como ex-funcionária de Júlia. Ela revelou detalhes sobre as práticas antiéticas da empresária e como Caio parecia estar envolvido em algumas delas. As informações eram chocantes, mas ainda faltavam provas concretas. De volta para casa, Lúcia percebeu que estava chegando perto de algo grande, mas também perigoso.
Sentia que estava sendo observada, e pequenos incidentes no dia a dia reforçavam sua paranoia. Caio, por outro lado, parecia mais contido, como se soubesse que estava sendo investigado. O clima entre eles era de guerra fria, e ambos pareciam esperar pelo próximo movimento do outro. A tensão na vida de Lúcia continuava a crescer. Cada nova descoberta a colocava mais perto de uma verdade que parecia cada vez mais assustadora. Ela sabia que o próximo passo poderia mudar tudo, mas também não tinha certeza se estava pronta para enfrentar as consequências do que viria. Na manhã seguinte, enquanto revia as informações com Carla, elas perceberam que o nome de uma terceira empresa aparecia em vários dos documentos analisados. Essa nova conexão parecia ser o elo perdido para compreender o que realmente estava acontecendo. Lúcia decidiu que precisava ir até a sede da empresa, localizada em uma cidade vizinha. Sua intuição dizia que as respostas estariam lá. Chegando ao local, ela se passou por uma interessada em adquirir um dos serviços da empresa e conseguiu acesso ao interior do prédio. Durante a visita guiada, notou um escritório no qual o logotipo do projeto imobiliário de Júlia estava exposto em um mural. Aproveitando um momento de distração do guia, ela fez algumas fotos e recolheu um panfleto com informações que poderiam ser úteis. De volta ao carro, sentiu-se observada. Enquanto dirigia para casa, percebeu que um veículo preto parecia segui-la. Lúcia fez várias curvas inesperadas e entrou em ruas pouco movimentadas até conseguir despistá-lo. O episódio a deixou abalada, mas também reforçou sua determinação. Alguém claramente não queria que ela chegasse à verdade. No dia seguinte, Lúcia decidiu compartilhar tudo com Roberto, que sugeriu envolver um advogado especializado em crimes financeiros. Apesar da relutância inicial, ela concordou e marcou uma reunião. O advogado, um homem experiente e discreto, revisou as informações e confirmou que havia indícios de fraude e lavagem de dinheiro. Prometeu começar uma investigação mais profunda imediatamente. Enquanto isso, Caio parecia cada vez mais distante. Ele passava longas horas fora de casa e evitava discussões com Lúcia. Em uma noite particularmente tensa, ele comentou que talvez precisassem de um tempo separados, o que deixou Lúcia dividida entre a dor e o alívio. Sentia que a distância poderia ajudá-la a focar em sua busca pela verdade, mas também temia que isso significasse perder o controle sobre os movimentos dele. Os dias seguintes foram uma sucessão de revelações e ameaças. Lúcia começou a receber mensagens anônimas sugerindo que parasse de investigar. Algumas eram diretas, outras mais veladas, mas todas tinham o mesmo objetivo: intimidá-la. Roberto sugeriu reforçar a segurança em sua casa e aconselhou que ela evitasse sair sozinha por um tempo. Em meio a isso, Carla descobriu que a empresa conectada a Júlia tinha contratos antigos com políticos influentes, o que poderia explicar a sensação de impunidade que rondava o grupo. Além disso, uma ligação entre Caio e um desses políticos foi encontrada em registros de eventos sociais. A conexão parecia cada vez mais perigosa. Lúcia decidiu que precisava confrontar Júlia diretamente. Armou-se com as informações que tinha e marcou um encontro em um café discreto. Júlia, visivelmente desconfortável, tentou desviar das perguntas, mas Lúcia manteve a pressão. Durante a conversa, Júlia deixou escapar que nem tudo era o que parecia e que era melhor para todos que Lúcia deixasse o passado para trás. Ao voltar para casa, Lúcia encontrou um envelope misterioso em sua porta. Dentro, havia fotos dela com Carla e Roberto, tiradas à distância. A mensagem anexada dizia apenas: última chance. O aviso era claro. Ela estava sendo vigiada de perto, e qualquer passo em falso poderia ter consequências graves. Cercada por incertezas e perigos, Lúcia sabia que não podia parar. Cada peça do quebra-cabeça a levava mais perto da verdade, mas também a colocava em risco. Ainda assim, algo dentro dela dizia que recuar não era uma opção. Estava determinada a descobrir o que estava por trás de tudo, mesmo que isso significasse enfrentar perigos ainda maiores.